Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Hypera Pharma para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Estão presentes os senhores Breno Oliveira, diretor-presidente, e Ramon Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, em ri.hypera.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela participação na nossa teleconferência de resultados do primeiro TRI de 2025. Vou começar a apresentação no slide 3. O nosso sellout cresceu 7% no primeiro trimestre. No mercado institucional, o crescimento foi de 21% e no varejo foi de 6%. Seguimos crescendo de maneira relevante no mercado institucional, com ganho de market share em mais um trimestre. Já o crescimento do sellout no varejo foi em linha com o crescimento de 5,8% dos mercados em que atuamos, inferior ao crescimento total de mercado, principalmente pelo forte desempenho de medicamentos patenteados, que cresceram 28%. O primeiro trimestre foi um pouco mais fraco do que imaginávamos por conta da pré-alta, que foi menor do que no ano passado. Nossa expectativa é que tenhamos o crescimento mais acelerado nos próximos trimestres por conta de importantes lançamentos que temos para esse ano, que contribuirão para o crescimento de aproximadamente 8% no sellout que esperamos para 2025. O nosso crescimento do sellout não se traduziu em crescimento de receita líquida em razão do processo de otimização de capital de giro. No trimestre, a receita líquida apresentou redução de aproximadamente 40%, como já esperávamos. Gostaria de reforçar aqui que a estratégia de otimização de capital de giro tem como objetivo impulsionar a nossa geração de caixa pela redução dos estoques nos clientes e, consequentemente, a redução dos dias de contas a receber. Além disso, nosso objetivo é reduzir os estoques nos CDs dos clientes, mantendo a disponibilidade de produtos nos pontos de venda, sem comprometer o crescimento do sellout. Reforço também que até o momento não tivemos problemas de abastecimento nos pontos de venda por conta dessa estratégia. Reduzimos os estoques nos clientes de maneira significativa nesse trimestre e tivemos um forte avanço nesse processo de otimização de capital de giro, com redução significativa nos prazos de recebimento. Esse avanço já teve impacto na nossa geração de caixa operacional, que cresceu 19% versus o primeiro trimestre do ano passado, atingindo R$ 570 milhões, patamar recorde para um primeiro trimestre da companhia. Além dos avanços significativos que tivemos na estratégia de otimização de capital de giro, nesse trimestre declaramos juros sobre capital próprio de R$ 185 milhões e reforçamos nosso portfólio com importantes lançamentos, com destaque para extensões de linha de importantes marcas. Em proteção solar, lançamos o Epsol Aqua. Em analgésicos, lançamos o Neosaldina Muscular, que passa a jogar em um mercado de quase R$ 1 bilhão. Agora eu passo a palavra para o Ramon, que comentará em mais detalhes sobre os resultados do trimestre no próximo slide. Obrigado, Breno. Bom dia a todos. No primeiro trimestre do ano, a receita líquida da companhia alcançou 1,08 bilhão, apresentando uma redução de aproximadamente 41% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este menor patamar de vendas é resultado da aceleração da otimização do capital de giro, conforme já comentado há pouco, e está em linha com os nossos planos para o ano. O lucro bruto foi de 510 milhões no trimestre, representando uma margem bruta de aproximadamente 47%. A redução da margem bruta é consequência principalmente do patamar mais baixo de receita, que diminui a alavancagem operacional pela menor diluição de custos fixos.
Vale destacar que a margem bruta da companhia deve voltar para níveis próximos aos históricos após a finalização do processo de otimização de capital de giro. As despesas de marketing totalizaram 367 milhões nesse trimestre, representando um crescimento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento das despesas de marketing, em patamar superior ao crescimento do sellout, é resultado, sobretudo, do menor patamar atípico dessas despesas observado no primeiro trimestre do ano passado, bem como do aumento dos investimentos em mídia digital e marketing nos pontos de venda para impulsionar o crescimento de sellout dos nossos portfólios de marcas. As despesas com vendas apresentaram um crescimento de 22% sobre o primeiro trimestre de 2024, principalmente por conta do aumento das despesas comerciais, que ficaram próximas ao patamar de 160 milhões observado nos últimos 12 meses. As despesas gerais e administrativas alcançaram 86 milhões no primeiro trimestre, patamar também semelhante ao observado nos últimos períodos. Com isso, o EBITDA das operações continuadas foi negativo em aproximadamente 149 milhões e o lucro líquido das operações continuadas negativo em aproximadamente 139 milhões, conforme já esperávamos, dada a aceleração do processo de otimização do capital de giro. Passando agora para o fluxo de caixa na próxima página, tivemos o maior fluxo de caixa operacional de nossa história em um primeiro trimestre, mesmo com a redução do EBITDA no período. O fluxo de caixa operacional foi 19% superior ao mesmo período do ano anterior e foi beneficiado principalmente pelo avanço no processo de otimização do capital de giro. O crescimento do fluxo de caixa operacional contribuiu para que continuássemos investindo de maneira significativa em inovação e na expansão da capacidade de produção, e alcançássemos geração livre de caixa 9% superior à do primeiro trimestre de 24. Com essa geração livre de caixa e os juros do período sobre nosso endividamento, encerramos o trimestre com dívida líquida de 7,5 bilhões, em linha com o patamar observado no quarto trimestre do ano anterior. Gostaria de reforçar que este patamar de endividamento é o que já esperávamos para o trimestre e não vemos nenhum risco de descumprimento dos nossos covenants. Lembrando também que nossos covenants são auferidos semestralmente, nos segundos e quartos trimestres, e consideram o maior valor entre o EBITDA dos últimos 12 meses e o EBITDA do trimestre anualizado. Além disso, os covenants deixam de ser cumpridos apenas se estivermos acima do patamar de 3,75 vezes a dívida líquida pelo EBITDA em 2 medições consecutivas. Agora volto a palavra ao Breno para suas considerações finais. Obrigado, Ramon. Como eu comentei no último call, estamos bastante satisfeitos com o processo de otimização de capital de giro até aqui. Esse movimento está tendo impacto significativo no nosso resultado de curto prazo, mas vai trazer enormes benefícios para a empresa já a partir dos próximos meses. Terminamos o primeiro trimestre praticando prazo de vendas de 70 dias em março e agora em abril fizemos um ajuste final, reduzindo o prazo médio para 60 dias. E a partir de maio já estaremos operando de maneira normalizada com o sell-in igual ao sell-out. Esse foi um movimento bastante importante para a Hypera e com a conclusão desse processo, iremos combinar crescimento sustentável com melhor retorno sobre o capital investido em função da significativa redução do investimento em capital de giro, trazendo um potencial enorme de geração de valor para os nossos acionistas de longo prazo. Obrigado e vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode deixar a fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi. Por favor, senhor Leandro, seu microfone já está liberado. Por favor, senhor Leandro, seu microfone
Já está liberado para realizar a pergunta. Por favor, selecione o canal português ou áudio original e realize sua pergunta. Senhor Leandro, aparentemente há algum problema com seu hardware de áudio. Peço por favor que reconecte-se na conferência e entre na fila novamente. Sendo assim, nossa primeira pergunta vem do Sr. Bob Ford, do Bank of America. Por favor, Sr. Ford, seu microfone já está liberado. Muito obrigado. Bom dia, Breno, Ramon, Douglas, e obrigado por pegar minhas perguntas. Agora que vocês atingiram suas metas em contas a receber, como devemos pensar sobre a evolução das vendas, margem bruta e EBITDA no segundo, terceiro e quarto tri, por favor? E tem outra pergunta, e o que está por trás dos grandes aumentos em marketing, sales e G&A no primeiro tri? Como devemos pensar sobre esses níveis em relação a vendas no restante do ano, por favor? Obrigado. Bob, eu vou pegar a primeira e o Ramon pega a segunda. Então, a gente, né, com essa conclusão do processo agora, Bob, a gente ainda tem um pequeno impacto aqui no segundo trimestre, mas já vai ser um trimestre, acho que o próprio segundo tri já vai ser um trimestre bem mais normalizado, né, com relação ao que a gente via no passado, né? E tanto em termos de margem bruta, né, que a gente espera aí margem bruta acima de 60%, né, mais ou menos o que a gente tinha no passado, com também a margem EBITDA voltando aí para os patamares, né, em torno aí de 35%, né, ao redor, que eram as margens históricas da companhia. Acho que a gente já começa a ver esses resultados, né, a partir do segundo tri, principalmente a partir do terceiro e do quarto trimestre, quando vai estar já limpo, né, o resultado da companhia já vai estar limpo desse processo de ajuste. Oi, Bob, obrigado pela pergunta. Em relação à segunda pergunta, esse aumento de despesa mais acentuado que a gente enxerga no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado, ele se deve muito pelo faseamento mais atípico do primeiro trimestre de 24. Né? Se a gente olha aqui os últimos trimestres, terceiro trimestre de 24, quarto trimestre de 24, o primeiro trimestre de 25 já está com as despesas muito mais em linha com o patamar que a gente observou aí nos períodos anteriores, né? Então, a gente deve ver aqui para frente uma despesa muito mais nivelada ao longo dos trimestres, em comparação ao que a gente viu no ano passado, em que a gente teve um nível de despesas menores no primeiro tri e maiores nos seguintes. Esse ano a gente deve ter aí mais próximo de um quarto aí das despesas esperadas para o ano em cada tri. Tá bom? Ramon, desculpa. Não, só complementando, Bob, né? No marketing a gente tem mudado um pouco a nossa estratégia e fazendo marketing, né, que a gente chama aqui always on, né? Então tem alguns picos, né? Principalmente aqui no segundo trimestre tem um pico um pouco maior por conta da sazonalidade do nosso portfólio, os medicamentos relacionados à gripe. Mas daqui para frente vocês devem ver uma distribuição aqui das despesas de marketing muito mais, né, balanceada ao longo dos trimestres, por conta dessa estratégia de veiculação mais dimensionada aí ao longo do ano. Ok, entendi. E que tão importante foi o lançamento da Neosaldina muscular e como está na comparação com lançamentos no ano anterior? Bob, esse é um lançamento aí bastante importante para a companhia. Ainda é cedo para dizer, mas está indo de acordo com o nosso plano. É um mercado de aproximadamente aí quase 1 bi de reais nessa molécula. Tem marcas, né, um concorrente aí bastante forte nesse mercado e que a gente pretende jogar agora com a marca Neosaldina muscular, né? A gente tem o nosso embaixador, né, da marca aqui é o Hendrik, e vamos usar bastante ele, né, e estamos investindo bastante aqui em marketing nesse produto, estamos bastante animados aqui com o resultado potencial desse lançamento. Parabéns e boa sorte com a molécula. Obrigado. Obrigado, Bob.
Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi. Por favor, seu Leandro, seu microfone já está liberado. Oi, Novamente. vocês estão ouvindo agora? Acho que agora sim, Leandro. Por favor, pode prosseguir. Ô, pessoal, desculpa. Obrigado. Então, são duas perguntas aqui. Eu queria voltar aqui no tema das despesas, especialmente dois riscos que chamaram a atenção no trimestre, foram as linhas de desconto e de investimentos em marketing. Devem passar um pouquinho, acho que o Breno até comentou aqui na última resposta, um pouco sobre o marketing, mas deve falar de nível de investimento por ano, né? E quais que seriam as outras alavancas aqui para que as margens voltem ali para os níveis históricos, uma vez normalizado aqui o efeito de sell-in? Essa é uma primeira pergunta. A segunda, aproveitando aqui o comentário de que em abril vocês já estão ali rodando em 60 dias, né? E a partir de maio o sell-in mais em linha com o sell-out. Duas perguntas aqui de vendas. O sell-in do segundo tri, ele já voltaria a crescer, assim, já volta a ter crescimento? E se o sell-out, pós o período da pré-alta, se a partir de abril ele já deu também uma acelerada? Vocês já estão vendo ali um preview de que via assim, um mercado um pouco mais forte? São essas as perguntas. Obrigado. Ô, Leandro, eu vou pegar a primeira aqui. Em relação às despesas para o ano, Leandro, a gente está vendo a seguinte tendência: a gente tem em marcas, como a gente vem falado aqui nos últimos calls, uma pequena migração aqui de descontos comerciais para os investimentos em mídia e marketing no ponto de venda. Isso, junto com os lançamentos que a gente fez recentemente, impulsiona esse crescimento de investimento de marketing para o ano. Esse nível aqui, como eu mencionei, do primeiro trimestre de marketing especificamente, ele deve ser mais ou menos o patamar que a gente deve ver para os próximos trimestres também. Em comparação, assim, um contraponto a isso, a gente falou sobre isso também no trimestre anterior, o mercado de genéricos, a gente tem aproveitado para crescer, investindo mais em desconto comercial, né? A gente tem aqui, com a otimização de capital de giro, uma liberação de capacidade nesse curto prazo, e a gente aproveitou isso para produzir mais medicamentos genéricos e ganhar um pouquinho de espaço nesse mercado também, aproveitando o crescimento do mercado de genéricos especificamente. Em contrapartida, né, nós temos buscado aqui um trabalho bastante grande de eficiências em outras linhas, outros gastos fixos menos correlacionados ao sell-out, para contrabalancear esse aumento das despesas mais importantes aqui para o sell-out. Então, essa dinâmica que mantém aqui a gente a partir do segundo trimestre, numa margem EBITDA muito próximo do que a gente via anteriormente ali ao ajuste de capital de giro. E com relação à segunda pergunta, Leandro, o mês de abril não tem ainda dados, né, firmes de mercado, mas tem um dado aqui que saiu recentemente, a primeira prévia do IQVIA, que mostra um crescimento ainda baixo no mês de abril para o mercado, né, em torno de 2%. Mas aqui está impactado bastante, aqui, eu acredito, pelos dias úteis, né? Que abril tem 2 dias úteis a menos do que o ano anterior, por conta aí do cronograma dos feriados. Mas a partir de maio e junho, isso aí vira, né? Essa questão dos dias úteis vira e devemos ter um crescimento bem mais alto aí, né? Tanto nosso quanto do mercado. É isso. Tá joia. Breno, Ramon, obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Por favor, senhor Vinícius, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. A minha pergunta é em relação a cenário competitivo, né? Imagino que, devido a esse momento aqui de ajuste, onde você acaba comunicando aqui o seu cliente em relação a esse prazo de pagamento um pouco mais rápido, né? Imagino que alguns competidores eles possam eventualmente está tentando, né, se aproveitar desse momento aqui que
pode ter uma negociação, às vezes um cliente ou outro aqui pode ter tido algum tipo de fricção. Aí eu queria entender se vocês enxergam que outro competidor eventualmente está alongando o prazo, está tentando dar uma condição para esse distribuidor um pouco diferente, eventualmente para ser um pouco mais competitivo com vocês. Se vocês conseguem observar isso, esse tipo de efeito aí no seu dia a dia. Obrigado. Oi, Vinícius. Não, a gente é difícil, né, saber se tem alguma tendência, né, de algum concorrente especificamente, né, usando essa estratégia. Os prazos, né, e as condições variam ali. A gente não conseguiu ainda ver se tem alguém de maneira consistente fazendo isso de maneira consistente e recorrente, né? Mas se estiver fazendo, a gente também não acredita que isso tenha impacto talvez tenha um impacto de curtíssimo prazo, mas a gente sabe, né, a nossa estratégia aqui, o sucesso da implementação da nossa estratégia mostra que muito investimento em estoque não necessariamente tem impacto no sellout, né? Pode ter algum impacto de sell-in que vire sellout no curto prazo, mas, né, um nível de estoque muito elevado nos clientes não se traduz necessariamente em aumento de sellout, né? E, de novo, aqui, esse nosso movimento dos últimos meses mostra isso, né? Fizemos uma destocagem relevante e sem impacto aqui no nosso resultado de sellout, né? Perfeito. Não ficou claro. Obrigado, Breno. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Elage, da XP. Por favor, senhor Elage, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço para pegar aqui as nossas perguntas. Também são duas do nosso lado. A primeira delas, eu queria entender um pouco mais, se vocês puderem dar um pouco mais de cor com relação ao aumento de estoque no trimestre. Queria entender se é um efeito mais direto com relação à redução do sell-in da empresa no trimestre. Como que a gente deveria ver o comportamento dessa linha, principalmente olhando para os próximos períodos. Essa seria uma primeira pergunta. E a segunda seria um maior detalhamento com relação ao CAPEX, principalmente imobilizado, que a gente acabou vendo passando pelo fluxo de caixa. Se vocês puderem dar um maior detalhamento com relação a isso também, acho que pode ser interessante. Obrigado. Oi, Rafael, Ramon aqui, tudo bem? Vou responder as duas perguntas aqui. Primeiro, em relação ao aumento dos estoques, é o que você imaginou mesmo, né? Com a redução das vendas aqui no primeiro trimestre pelo ajuste de capital de giro, a gente tem, nesse primeiro momento, um aumento no nível de estoques de produtos acabados, né? A fábrica, ela não diminui o ritmo de produção, ela tem que, para produzir da forma mais eficiente, ela tem que manter um ritmo mais constante aí, ótimo, né? Trimestre após trimestre. Então, a gente mantém no primeiro momento um maior nível de estoque de produto acabado, mas ele volta já a partir do segundo e terceiro trimestre para patamares mais próximos do que a gente viu ali no segundo e terceiro tri do ano passado, tá? Eventualmente até um pouquinho abaixo disso no final do ano. Em relação ao CAPEX, os investimentos aqui principais que a gente teve nesse trimestre foram relacionados a nosso site de Jundiaí, né? A gente está construindo uma fábrica piloto para produtos do mercado institucional, um laboratório de P&D focado também no mercado institucional e o início da fábrica de oncológicos também, que vai suportar os lançamentos futuros da unidade do mercado institucional também, tá? Fora isso, a gente tem também uma expansão que a gente finaliza esse ano da nossa fábrica de Itapecerica para internalizar a produção da Takeda, né? A gente tem aí a produção ainda dos produtos da Takeda dentro de um contrato de fornecimento com a Takeda e a gente está internalizando isso, a gente termina a expansão esse ano. Então, boa parte dos investimentos desse trimestre foram relacionados a esses dois projetos. Não sei se ficou alguma dúvida ainda, Rafael. Super claro, pessoal. Obrigado. Legal, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Gustavo, seu microfone já está liberado. Oi, Breno, Ramon, bom dia, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas também. Primeira, assim, eu queria ouvi-los um pouco mais a respeito dessa categoria de medicamentos que usam como base a semaglutida, né? Como, enfim, o Ozempic talvez seja
seja o exemplo que acho que assim mais remete aos investidores aí pelo tamanho do seu sellout. Assim, em cima disso, eu queria entender um pouco o que vocês vislumbram para tamanho de mercado dessa categoria a partir do ano que vem, né? Quando a gente tiver a queda da patente desse medicamento, né? Entendo que a gente vai ter um aumento de volume, mas queda de preço. Então, queria saber se vocês têm alguma opinião sobre o que pode ser o net disso para tamanho de mercado. E qual que é o impacto exato dessa categoria especificamente no crescimento de sellout da indústria que vocês mencionam no release? Se vocês tiverem alguma granularidade disso, acho que seria super útil. Essa seria uma primeira pergunta. E uma segunda, um pouco mais objetiva, assim, a gente está vendo aí ao longo desse primeiro semestre do ano uma queda muito expressiva aí de casos de dengue, né? Muito por conta de uma base super desafiadora que a gente teve no ano passado. Eu queria saber só se essa queda está tendo alguma implicação para nível de sellout aqui da companhia. Enfim, se tem algum impacto, enfim, alguma categoria específica e também se vocês puderem quantificar seria bacana. Muito obrigado. Oi, Mary, bom dia. Com relação à primeira pergunta, né, da semaglutida, então, basicamente, né, quando a gente comenta que o mercado de patentes cresceu 28% no primeiro trimestre, essa molécula, sem dúvida, é o que está puxando esse crescimento, né? Representa, acho que, quase 80% aí dos medicamentos patenteados, né, essa categoria, e continua crescendo muito, muito forte. Agora, né, as notícias mais recentes é que a partir agora de junho vai entrar a nova molécula, né, da Lilly, e então, né, pode acelerar ainda mais aí o crescimento desse mercado, né? É um mercado aí de quase aproximadamente 4 bi, um pouco acima de 4 bi de reais. E assim, eu vejo até, né, acho que teve muita preocupação aqui dos analistas com relação ao nosso crescimento ser menor do que o mercado, mas visto que esse mercado está sendo puxado pelo mercado de patentes, a gente vê como uma oportunidade, inclusive, né, visto que o nosso plano é lançar esse medicamento aí à medida que tem a queda da patente. Quanto maior o mercado, maior a nossa oportunidade, né? Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso no último call, né? Tem outros, a gente sabe que tem outras empresas que também já fizeram o filing na Anvisa, né? Mas, de novo, né, em função aí da dificuldade, né, e da baixa disponibilidade, né, é um produto que tem uma demanda grande no mundo inteiro, né, então não é um produto que tem uma disponibilidade muito grande, então a gente acredita que não deve ter uma diluição de preços, né, muito grande à medida da queda da patente, tá? Então, acho que é uma categoria para a gente ficar bastante de olho, que pode ter um impacto aí relevante para a companhia entre 2026 e 2027. Com relação à segunda pergunta dos casos de dengue, realmente tem uma queda significativa com relação ao ano passado. Ainda assim, o número de casos é maior do que o que teve em 2023, né? A gente teve um impacto, principalmente no nosso ibuprofeno, né, que é o Alivium, que é muito receitado para crianças, né? Então, os médicos, no ano passado, né, bastante conscientes aqui, reduzindo o número de receitas dessa molécula, e esse ano também, né? A gente, apesar da queda do número de casos, a gente não está tendo uma queda relevante aí do produto, mas está mais ou menos no 0 a 0, mas a gente não viu um aumento, né, da demanda, ainda estamos em patamares menores do que o 2023, né? Então a gente acredita que ao longo do tempo, né, acho que com o tempo passando aqui e a preocupação aí com a dengue diminuindo, a tendência é que a demanda aí pelo Alivium e moléculas de ibuprofeno como um todo tende a crescer. Claríssimo, Breno. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, né? Nossa próxima pergunta vem de Ian Seskin, do BTG Pactual. Por favor, senhor Ian, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre os níveis de desconto promocionais. Houve um aumento, né, nos descontos para impulsionar
sellout nesse trimestre. Eu queria entender se vocês esperam a continuidade dessa estratégia, pensando aqui em curto e médio prazo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre CAPEX. Queria saber se vocês poderiam compartilhar com a gente o CAPEX esperado no orçamento do ano. Obrigado. Oi, Ian, Ramon, tudo bem? Vou pegar aqui as perguntas. Primeiro, sobre o desconto comercial, né, a gente explicou um pouquinho essa dinâmica que a gente veio já desde o quarto trimestre, terceiro quarto trimestre do ano passado, acelerando mais a participação no mercado de genéricos e com isso subindo ali o nível de descontos. Né? Se a gente pega o nível de desconto do primeiro trimestre, ele é até mais baixo do que a gente observou no quarto trimestre de 24, né? Está mais em linha com o que a gente viu no terceiro tri. Então, esse patamar é o que a gente deve manter para frente, tá? Eventualmente, uma pequena redução a partir do segundo semestre, mas nada muito diferente do que a gente está vendo já nos nossos números aqui. Em relação ao CAPEX, a gente não passa aí guidance, né, dos investimentos, mas ele deve ficar no patamar aí um pouco abaixo do que a gente viu no ano anterior. No caso do CAPEX especificamente, o intangível também um pouquinho abaixo, não muito diferente. Perfeito, obrigado. De nada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Arthur Alves, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Arthur, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo espaço. Acho que para tocar um pouco no ponto que a gente ainda não falou muito, acho que do mercado institucional que vocês têm investido bastante, como que está a tendência, assim, obviamente vocês estão rampando de margens, tanto agora e também como vocês esperam isso no longo prazo e como isso pode acabar afetando ali as margens da empresa, principalmente esse ano e ano que vem, dado o crescimento mais forte. Uma segunda pergunta, pegando um pouco até, Carol, numa pergunta passada, assim, a partir do momento que vocês entrarem com o produto de semaglutida, o quanto vocês esperam que possa reduzir talvez o spread do seu crescimento versus o mercado de retail? Vocês têm alguma estimativa desse número? Obrigado. Arthur, com relação à primeira pergunta, a questão da margem no institucional, ela tende a ser accretive, tanto em termos de margem bruta, quanto em termos de margem EBITDA, né? Porque o portfólio que a gente deve crescer daqui para frente, né? Então, basicamente, a gente começou jogando nesse mercado com as moléculas já existentes do nosso portfólio, principalmente genéricos, né, que tem uma margem bruta menor, também com o Dramin, né, que é o Dramin injetável, que foi uma aquisição aí da Takeda, né, e a gente tem crescido bastante aqui com essa molécula e que tem aí ajudado do ponto de vista de margem. E os lançamentos que a gente vai fazer a partir do início do ano que vem já são produtos dedicados para o mercado institucional, né, como produtos, principalmente os oncológicos, que é a categoria que a gente começa a entrar, que tem margem muito melhor do que o nosso portfólio atual do institucional, né? Então, a tendência é que ele contribua tanto para crescimento da receita, como marginalmente, né, eu diria, talvez manutenção da margem ou marginalmente um crescimento aí da margem pelo mercado institucional. Agora, com relação essa segunda pergunta da semaglutida, é difícil estimar agora qual que é o impacto, mas com certeza vai ser muito positivo, né? Primeiro porque vai criar, né, vamos ter crescimento nessa molécula, né, vai contribuir para o nosso crescimento e vai diminuir o crescimento do mercado, né, que hoje são alguns players só que estão se beneficiando desse crescimento como um todo, e esse crescimento vai passar a ser dividido com as novas empresas que vão entrar nesse mercado. Então, com certeza, vai diminuir o spread. É difícil dizer o quanto, né? Vai depender do nível de competição que vai ter nessa molécula, como que os players vão capturar esse market share e também a questão do preço, que a gente acredita que não vai ter uma corrosão grande, mas é difícil dizer agora nesse momento. Super claro, obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Strano, do UBS.
Por favor, Sr. Vinícius, seu microfone já está liberado. Bom dia, Breno, Ramon, obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar um pouquinho mais o sellout, se vocês puderem comentar como é que foi a performance do sellout entre genéricos, OTC e prescrição, e o que vocês acham que poderia ser o driver para aceleração de sellout já em 2025, para esse patamar esperado de 8%. E uma segunda pergunta sobre a dívida líquida, como é que vocês imaginam progressão da dívida líquida da companhia ao longo do ano? Obrigado. Bom, vou pegar aqui a primeira pergunta. Ele foi bastante balanceado aqui entre as unidades de negócio, né? Com um peso aí um pouco maior para o genérico e similar, mas não foi grande diferença, não. Eu acho que o Consumer Health e prescrição bastante em linha com o crescimento médio, genérico um pouco acima e o skincare um pouco abaixo aí da média, mas sem grandes variações com relação à média de 6% da empresa, tá? E a segunda pergunta o Ramon vai responder. Oi, Vinícius, Ramon aqui. Em relação à dívida líquida, a gente imagina que a dívida líquida no final do ano deve ficar muito próximo do que a gente viu no final do ano passado e próximo aqui do primeiro trimestre também. A gente tem uma geração de caixa superior aqui no começo desse ano, como a gente já mencionou, e no final do ano também a gente vai ver bom crescimento do fluxo de caixa, pelo menos essa é a nossa expectativa. Por outro lado, a gente ainda tem investimentos importantes aqui nesse ano, como a gente já mencionou, então o nível de CAPEX ele ainda é um pouco maior do que a gente deve ver em regime em próximos anos, e os juros esse ano também, né, ele continua crescendo em relação ao ano passado, então a composição desses dois fatores deve manter aqui, pelo menos nesse ano, a dívida líquida mais próxima do que a gente está vendo agora. Não sei se respondi sua pergunta, mas é isso que a gente está imaginando aqui. Não, perfeito, ficou super claro. E só um follow-up, o que vocês acham que poderia levar, né, um pouco mais de aceleração já em 2025 do sellout? Basicamente, acho que eu comentei aqui no início da apresentação, basicamente aqui os lançamentos, né? E a volta basicamente esse nosso mercado de atuação ele foi um pouco afetado aqui no primeiro tri, principalmente o mercado de analgésicos, né? E a gente não acredita que tenha que isso se mantenha daqui para frente, né? Então, isso deve ter uma tendência aqui de melhoria desse mercado, então o nosso mercado de atuação deve acelerar, e além disso, temos lançamentos importantes, né? Eu mencionei aqui a Neosaldina muscular, que a gente começou, vamos voltar no mercado aqui competindo com a Enterogermina, com alguns medicamentos nossos, né? Tanto na linha de similares quanto na linha de Consumer Health. Novas versões também, novos lançamentos em Neosaldina, Epocler, né, marcas conhecidas aqui da companhia, que a gente tem lançamentos bastante importantes aqui para esse ano. Perfeito, tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini, do Santander. Por favor, Sr. Moscardini, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, obrigado por pegar a minha pergunta. Vai mais na linha aqui também do sellout, né? Queria entender um pouco mais se vocês têm percebido mudança no perfil de consumo de medicamento das pessoas, no sentido delas estarem comprando menos alguma molécula que vocês têm exposição, ou estocando menos produtos do que elas faziam antes, mas para entender essa dinâmica, né, do crescimento dos segmentos que tem sido baixo, esses 6% no primeiro TRI, e agora 2%, né, nessa primeira prévia do IQVIA, se vocês puderem comentar algo nesse sentido, acho que ajuda. E uma outra pergunta com relação ao mercado de genéricos, a gente tem visto, né, as tarifas sendo impostas pelos Estados Unidos, o segmento farma ainda não sofreu esse impacto, mas existe o risco, né, de também sofrer com as tarifas. Vocês acreditam que isso pode ser um risco, no sentido de algumas empresas de genéricos começarem a buscar novos mercados para escoar parte da produção delas, ou vocês acham que o mercado brasileiro ainda não atrai, né, esses competidores globais? Obrigado.
Oi, Caio. Sobre a primeira pergunta, a gente não está vendo nada muito relevante, né? O que eu acabei de responder, talvez nessa última pergunta, teve uma pequena desaceleração aqui no mercado de analgésicos como um todo, agora no primeiro TRI, né? Já tinha acontecido um pouco no quarto TRI, agora no primeiro TRI, mas a gente não acredita que isso seja uma tendência para frente. E tem migração aqui de algumas moléculas, né? Então a gente viu aqui, eu comentei também numa das perguntas anteriores, né? Uma redução da demanda por ibuprofeno, principalmente pela dengue, né? Tanto no ano passado quanto nesse ano, e um aumento da demanda por outras moléculas aí, principalmente a dipirona, né? Para a gente que joga em todos os mercados, né? Então a gente tem dipirona, tem paracetamol, tem ibuprofeno, então isso acaba, né? Óbvio, somos mais fortes em algumas do que outras, mas a gente está jogando em todas as moléculas, né? Tanto em marcas quanto em genéricos. Então esse impacto acaba sendo mitigado aqui, dada a diversificação do nosso portfólio de marcas, né? Então não vejo uma grande tendência aqui que a gente possa destacar, né, para vocês. Com relação à pergunta dos genéricos, né, ainda é cedo para dizer globalmente, né, das tarifas, mas né, os grandes fornecedores aqui, tanto de matéria-prima quanto produto acabado, para o mundo inteiro, é a Índia e a China, né? E os Estados Unidos são um dos maiores, né, é o maior mercado consumidor, né? Então, a gente está monitorando aqui de perto, conversando com os nossos parceiros e fornecedores, né? Mas se houver aumento de tarifa aí relevante, né, provavelmente a gente acredita que isso talvez seja uma oportunidade aqui para a gente, porque vai sobrar mais produto para outras regiões do mundo, né? Então, estamos monitorando de perto, pode ser que tenha mais oferta, né, e redução do preço aí dos IFAs e também de produtos acabados aí que a gente tem também com parceiros. A gente vê mais como uma oportunidade aí, talvez, de redução de custos e maior disponibilidade aqui para o Brasil. Mas ainda temos que monitorar e ver, né, esses impactos geralmente são longos, né? Estamos num mercado regulado, né, em que qualquer mudança depende de autorização das autoridades sanitárias de cada país, né? Então, qualquer movimento nesse sentido tende a ser lento e só após aprovação aí de troca de fornecedor, de matéria-prima, troca de fornecedor de produto acabado. Tá ótimo, Breno, super interessante. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas e a videoconferência da Hypera Pharma estão encerradas. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia. Pode ser mais leve. Com fibras e extratos naturais que regulam o intestino e reduzem a retenção de líquido. Experimente o novo Tamarine do Olfit. Insônia!